paz do Senhor, meus irmãos, muito bom estarmos mais uma vez juntos nesse dia. Já estivemos no tempo da Escola Bíblica Dominical, ministrando o Salmo de número 1 com os irmãos, e oramos para que o Espírito Santo de Deus tenha falado muito ao seu coração, assim como também oramos que Deus tenha abençoado o seu restante de domingo, de tal maneira que agora podemos estar juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Mais uma vez queremos começar esse tempo orando ao nosso Deus, sendo agradecidos pelo cuidado dele sobre nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado de nossa igreja, de nossa comunidade, dos nossos irmãos e irmãs, cada um passando por este momento, sendo sustentados por Ti. Somos agradecidos porque no dia de hoje já estivemos juntos, estudando a Tua Palavra, e agora, mais uma vez, podemos estar juntos, reunidos como famílias, como igreja, como comunidade, mesmo não estando juntos, mas todos na Tua presença estamos com um só propósito de engrandecer o Teu nome. Fala, Senhor, conosco por meio da Tua Palavra, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Nós temos, nas noites de domingo, compartilhado com os irmãos desde o início do ano a respeito de evangelismo. Temos falado que Deus ele revitalizou esta igreja, e nós conhecemos um pouquinho, vários irmãos conhecem um pouquinho da história. Esta igreja foi revitalizada de tal maneira que hoje nós temos totais condições de sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus em todos os lugares por onde Ele nos leva. E temos aprendido de uma maneira assim, muito direta, que a cada um de nós fomos salvos para podermos pregar o Evangelho. Semana passada, nossa ministração foi em cima da ideia de que devemos obedecer a essa ordem. E eu espero que cada um de nós estejamos obedecendo ao ide de Jesus, e então compartilhando desse amor maravilhoso de Jesus com as pessoas em todos os lugares. Oro para que você tenha feito isso e continue a fazer isso. E hoje o texto que queremos compartilhar com os irmãos está no livro de Lucas. Abra lá sua Bíblia para Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 17 até o verso de número 19. Um momento em que nós vamos encontrar Jesus na cidade de Nazaré. Ele vai até a sinagoga, e quando ele está na sinagoga, é dado a ele a oportunidade de ler um trecho das Escrituras. E esses versículos que nós vamos ler vão mostrar exatamente o momento em que Jesus está lendo o profeta Isaías. Acompanhe aí então na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, dos versos 17 até o 19. Veja aí o que diz. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Mais uma vez a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele a abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Uma profecia do Antigo Testamento, profeta Isaías falando. Agora Jesus, como já dissemos, está lá na cidade de Nazaré, e ele vai à sinagoga como era costume dele fazer. E quando ele está na sinagoga, era comum pessoas serem chamadas, especificamente os homens eram chamados à frente para então ler um trecho das Escrituras. E aí então Jesus é um destes que é chamado, e é entregue a ele o rolo, um dos rolos do profeta
Isaías, ele abre e encontra essa parte, então ele faz essa leitura. E aí o que a gente encontra é ele lendo o que Isaías, ou foi profetizado a Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. E aí ele continua falando. Ao final ele vai dizer que naquele dia estava se cumprindo essa profecia. O que nós, pensando na questão de evangelismo, queremos compartilhar hoje com os irmãos é exatamente isso: olharmos para Jesus como alguém revestido de poder para anunciar as boas novas, para evangelizar. Essa é a ideia que nós queremos compartilhar com os irmãos e, logicamente, extrair as lições muito específicas e diretas para cada um de nós. E olhando para o texto, a gente vai observando isso. A primeira coisa que Jesus observa na leitura é que o Espírito Santo está sobre ele. Ele tem o poder do Espírito Santo e ele havia dito isso após a sua ressurreição, ou ele haveria de dizer isso após a ressurreição: todo o poder que foi dado no céu e na terra. Então ele tem esse poder para anunciar o Evangelho. Ele tem todas as credenciais celestiais para poder então ir e anunciar o Evangelho. E aí ele vai falando de alguns grupos. Ele está ungido para anunciar as boas novas aos pobres. E logicamente, quando é dito aqui pobre, não só uma referência a pobre no sentido de pessoas sem recursos, mas também pessoas pobres no sentido de não conhecerem a Cristo, de não conhecerem a Deus, o Evangelho, as boas novas. Talvez uma linguagem que é usada lá no texto de Mateus, lá no Sermão do Monte, a gente poderia aplicá-la aqui. A ideia de pobres de espíritos, pessoas que não têm a presença atuante de Deus na sua vida por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da salvação em Cristo Jesus. Essa é a ideia. Pobres. Jesus é ungido para anunciar o Evangelho aos pobres, mas também envolve os pobres. É claro que não podemos olhar para esse texto e acreditar que o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas, diz respeito ou devem ser entregues somente a pessoas pobres. Não é isso que o texto está mostrando para nós. Haja visto que Jesus alcançou muitas pessoas que tinham recursos, e é nossa função também fazer isso. Mas devemos ter, como Jesus teve, um olhar especial, específico, não só para esta ou aquela classe, mas para todas as classes. E isso inclui também os pobres. E aí o texto deixa claro: olha, Jesus foi ungido para anunciar o Evangelho aos pobres. Quando João estava preso, e a gente vai se lembrar, quando João está preso, ele é preso, e aí a preocupação dele, quando ouve os rumores a respeito de Jesus, uma das ideias dele foi mandar os seus discípulos até lá e perguntar: olha, o Senhor realmente é o Messias? Essa pergunta foi dirigida a Jesus. E a resposta de Jesus para João, por meio daqueles que foram enviados, está lá em Mateus capítulo 11, versos 4 e 5. Mateus 11, 4 e 5. Ele diz: olha, ide e contai a João. Conta para ele. Entre as várias coisas que eles contavam, uma delas foi: aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus é ungido por Deus para anunciar o Evangelho, e ele cumpre isso. Ele apresenta o Evangelho. Assim como a gente vê no Antigo Testamento os homens de Deus com uma atenção muito especial para os pobres, para as viúvas, pessoas desamparadas, o Senhor Jesus também tem essa prerrogativa de atender a essas pessoas. É claro que a gente no dia a dia começa a perceber que nem sempre há uma inclinação da nossa parte para atender essas pessoas, principalmente aqueles que são pobres no sentido financeiro. A gente olha para a situação daquele que foi assaltado na estrada lá de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado e todos, até mesmo os homens da religião, passam longe dele. Quando nós vemos alguém na rua, alguém carente na rua, independente da situação que o faz estar ali, normalmente a gente dá uma certa fugida dessas pessoas.
Mas o nosso desafio é levarmos o Evangelho, inclusive a essas pessoas. E levar o Evangelho, e esse também é o nosso desafio, àqueles que aparentam ter muito, mas na verdade são pobres, porque não tem nada além daquele monte de bens que possuem. Eu e você também somos ungidos pelo Senhor, temos esse mandado de Deus para ir e pregar o Evangelho, seguindo o exemplo de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor Jesus leu isso e disse: em mim está se cumprindo essa palavra. E ele estava ungido para pregar as boas notícias, as boas novas aos pobres. E o texto continua dizendo que ele também foi enviado a proclamar libertação aos presos. E aqui, de novo, não é uma indicação apenas daqueles que estão aprisionados lá nas cadeias, nos presídios, mas, acima de tudo, pessoas que estão presas pelo pecado ou estão presas no pecado. E não são poucas as pessoas que estão nessa condição. Pessoas que estão presas pelo pecado, estão escravizadas pelo pecado, não conseguem ter a libertação para buscar outra coisa. Às vezes elas até querem, mas não têm condições de fazer isso. Há necessidade que alguém venha e quebre as amarras, liberte essas pessoas. Quando Lázaro ele é ressuscitado, uma palavra muito interessante que é dita ali. Ele estava morto, o Senhor Jesus o chama, é um mistério saber como é que ele sai do túmulo, mas depois o Senhor Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Ele sai do túmulo, a gente não sabe como, mas o Senhor Jesus diz isso: olha, desatai-o, tire as amarras dele, aquilo que o corpo era envolvido, desatai-o e deixai-o ir. Parece que é isso que Jesus está aqui pensando: quebrar as amarras daqueles que estão presos no pecado. Mateus capítulo 12, verso 18. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem o meu ser se agrada. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos gentios. E aqui a ideia de gentios, de pessoas que não eram conhecedoras do Messias e, portanto, estavam separadas das boas notícias, das boas novas, estavam presas ao seu estilo de vida. Mas eis aqui alguém com o Espírito, a quem foi concedido o poder para que ela pudesse então pregar, anunciar a justiça a eles, de tal forma que eles então fossem libertos. Eis também o nosso desafio de pregar o Evangelho para pessoas que estão presas no pecado. E algumas delas nós olhamos, vemos o que elas fazem, e aí a gente fica pensando: que horror, como que ela pode viver desse jeito? Por que ela faz isso? Por que ela não abandona essa vida? E a resposta é: ela está presa e precisa que alguém vá até ela e anuncie as boas novas para que ela possa ser tirada desses laços que a têm prendido. No contexto da vida cristã, nós também temos que fazer isso. O autor aos Hebreus fala sobre isso, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, que gruda em nós. E eu e você, na vida cristã, temos que ficar nos desvencilhando dessas coisas. Imagine então alguém que não conhece a Cristo. O tanto que ela está afundada no pecado, o tanto que o pecado a domina, a escraviza, e ela então precisa receber as boas novas de Jesus para poder então sair dali. Eis a minha missão, eis a sua missão, que foi a missão cumprida por Jesus. Pessoas estão presas, e eu não posso ficar contemplando a elas e às vezes até criticando a elas, sem que eu de fato vá até elas e apresente Cristo a elas. Jesus foi ungido, estava sobre ele o poder, o Espírito Santo, para que ele pudesse também pregar àqueles que estavam presos, mas também àqueles que não tinham
condições de enxergar. O Espírito do Senhor está sobre mim para restaurar a vista aos cegos. Jesus também estava na condição de promover a restauração àqueles que estavam cegos. E novamente, não somente aqueles cegos fisicamente falando, mas os cegos ou cegados pelo pecado. O pecado tem cegado a humanidade. Jesus sabia disso. Então ele disse: olha, eu também fui chamado para pregar o Evangelho a essas pessoas. E Deus, ao trazer Jesus e dar todas as condições, o poder para ele pregar, estava dando a ele todas as condições para que o Espírito de Deus fosse distribuído, vamos assim dizer, a todos sem restrição. O Evangelho de João vai dar essa ideia para nós. Pregar o Evangelho para que aqueles que não enxergam passem a enxergar. Para aqueles que até contemplam, digamos assim, as verdades a respeito de Jesus, porém elas não entendem essas verdades. Feito aquele cego que Jesus curou, e após passar ali saliva e lodo nos olhos daquele homem, ou cuspir nos olhos dele, melhor dizendo, o Senhor pergunta: você está vendo alguma coisa? Ele diz: olha, eu vejo os homens, mas vejo os homens como se eles fossem árvores que andam. Visão turva, não esclarecida. Quando você sai para evangelizar, às vezes você conversa com algumas pessoas e elas vão dizer: não, eu conheço a respeito de Jesus. Eu já ouvi falar. Eu sei quem é Deus. Não, conheço a Bíblia. Sou religioso. Mas elas precisam ouvir as boas novas a respeito de Jesus de uma maneira clara, sem intermediários, sem atalhos que na verdade desviam a atenção das pessoas. Eu e você, assim como fez Jesus, devemos ser diretos e ajudar essas pessoas que hoje são cegas para o verdadeiro Evangelho, para que elas então possam enxergar, para que elas deixem de olhar para o Evangelho ou achar que seguir a Cristo é estar assentado no banco de um prédio que nós chamamos de igreja. As pessoas precisam entender que seguir a Jesus não é seguir uma sequência de regras humanas estabelecidas por alguns líderes. A pessoa precisa entender que seguir a Jesus é fazer aquilo que a Bíblia manda ela fazer. Seguir a Jesus é renunciar a si mesmo, para permitir que o Senhor seja o dono da vida, aquele que vai comandar a vida. Abrir mão do que eu quero em prol daquilo que Deus deseja para a minha vida. E essas pessoas estão cegas, e eis o nosso desafio: ajudar essas pessoas a encontrar, por meio da palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho. Não podemos permitir que essas pessoas que estão cegas continuem acreditando que pagaram algumas penitências, que cumpriram algumas regras, que aprenderam uma série de comportamentos, mudaram o jeito de se vestir, corte de cabelo, ou mesmo a maneira de falar, que isso é Evangelho. Talvez isso esteja envolvido no processo de transformação, mas isso não é o Evangelho. Não é isso que garante a entrada da pessoa no céu. Não é isso que a faz de fato filha ou filho de Deus. Por isso, Jesus tem esse poder dado pelo Espírito Santo de Deus, e ele está ungido para ajudar que estes cegos consigam de fato enxergar a verdade. E esse é o meu e o seu desafio também. Mas o texto continua dizendo que o Senhor também está ungido para pôr em liberdade os oprimidos. Todo tipo de sentimento que oprime, essa mais ou menos seria a ideia. Todos aqueles que estão opressos. E nós vivemos uma geração oprimida. E de uma forma muito interessante,
O tempo que nós vivemos é um tempo em que nós temos muito, em que podemos dizer a fartura, pelo menos o contexto que nós vivemos, de país, até mesmo de cidade, nós temos fartura, nós temos muitas coisas, nós temos muitos recursos, nós temos muita informação, nós temos tecnologia, pode ser que elas não sejam de ponta, mas também não está na outra ponta. Nós temos boas tecnologias, nós temos autonomia, nós temos um certo poder tecnológico que nos faz bem mais avançados do que até mesmo os nossos pais, que não são de geração tão distante. Porém, tudo isso só tem revelado uma geração doente, uma geração triste, oprimida, uma geração descontente, uma geração sem esperança, uma geração que, apesar de tudo, ainda sente falta de quase todas as coisas que elas não sabem nem o que é. Jesus está e foi ungido para pôr em liberdade essas pessoas oprimidas, opressas por esses sentimentos, não são visíveis, mas que as têm aprisionado. Por isso a expressão pôr em liberdade. Assim como aqueles que estão presos pelo pecado, estas estão presas por sentimentos que elas mesmas não conseguem administrar. E eis o nosso desafio: apresentar o Evangelho para uma geração que tem tudo, mas não tem nada. Uma geração que tem liberdades que foram conquistadas décadas atrás. Décadas atrás, jovens foram para as ruas, foram para os festivais e alcançaram tantas liberdades. Sexo, amor e rock and roll. O jovem hoje é livre, as pessoas são livres, fazem aquilo que querem. Aqueles tabus do passado já foram, muitos deles quebrados. E quantos das pessoas do mundo, até alguns de nós, experimentaram essas coisas, alcançaram a liberdade. Agora eu tenho liberdade na minha vida íntima, com qualquer pessoa que eu quiser, não tenho que prestar contas a ninguém. Hoje eu posso beber à vontade, eu posso fumar. Hoje há a liberação de uso de drogas, algumas delas já são liberadas, já não é mais um tabu. Antes as pessoas tinham que se esconder, hoje tem tudo. Antes alguns determinados tipos de revista, quando você chegava na banca, tinha um local específico e só de determinada idade que podia chegar até lá. Hoje você pega o celular e acessa o que você quiser. Liberdade total. Se temos toda a liberdade, por que temos tanta tristeza, falta de esperança? Por que vivemos oprimidos, cheios de síndromes? Por que precisamos de tantos remédios? Remédio para dormir, remédio para baixar a ansiedade, e por aí vão os remédios. Por que tanto pânico? Puxa, nós conquistamos tanta coisa neste mundo, mas perdemos o principal. Perdemos a ligação, a comunhão, a intimidade com Deus. Os homens do passado e mulheres do passado que tinham tão pouco, mesmo não sendo cristãos, com o pouco que tinham, ou por conta do pouco que tinham, eram mais achegados a Deus, mais íntimos de Deus. Hoje a humanidade tem muito e está descobrindo que esse muito não é capaz de satisfazer um vazio que só Cristo pode preencher. E aí entra a igreja, aí entra você, aí entra a minha pessoa, para que nós anunciemos o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas em Cristo Jesus, para que essas pessoas percebam toda a conquista deste mundo, nada substitui a presença de Cristo na vida do ser humano. Você pode ter tudo e só vai descobrir, e tudo que você tem só vai te ajudar a descobrir que
que você não tem o principal, que é Jesus. E aí entra a igreja. Eu e você precisamos contar para essas pessoas. Contar aquilo que Jesus contou. Contar aquilo que os discípulos contaram. Fazer como Jesus fez, como diz o final do versículo que nós lemos. E versículo 19, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu pregue aos pobres, presos, cegos, oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus aqui, o próprio profeta Isaías, e Jesus lê, ele usa uma expressão que era bem conhecida dos judeus, porque fazia parte lá das leis, lá o livro de Levíticos vai falar um pouquinho sobre isso. Esse ano aceitável, que na verdade é uma referência ao ano sabático ou ao ano do jubileu. Era o ano em que era um tempo de descanso, a terra descansava, todo mundo descansava. E era o tempo em que aqueles que eram escravos também eram libertados. Então Jesus está lembrando isso. Deus, por meio do profeta, fez o povo se lembrar. Olha, vai chegar o tempo da salvação, o ano da libertação. É isso que vai acontecer. E esse ano da libertação, o Senhor Jesus está falando, olha, começou, eu sou o cumprimento disso. É o tempo em que os oprimidos são libertados. É o tempo que os cegos passam a enxergar corretamente a pessoa do Senhor Jesus. É o tempo em que aqueles que estão presos pelo pecado são libertos. É o tempo em que aqueles que estão numa situação de desesperança, são pobres, estão sem recursos para a vida eterna, eles vão encontrar esse descanso, essa libertação do Senhor. É tempo, e Jesus fez isso, anunciou, olha, agora é o tempo, esse ano está aberto, esse período está aberto. E lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 11, onde ele diz, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe qual é o nosso desafio? Dizer para as pessoas do nosso tempo que esse período que nós estamos vivendo é o período em que está aberto o ano aceitável do Senhor, ou é o período em que você, a pessoa com quem nós vamos conversar, pode aceitar a Cristo como Salvador. É a brecha que Deus abre na história para que os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos, todos os tipos de pessoas venham para Cristo. Meu irmão e minha irmã, Jesus, ao ler isso, ele disse, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Depois, o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 20, verso 21, ele diz, assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei. Ele disse isso aos seus discípulos. E eu sou discípulo de Cristo. Você é discípulo de Cristo. Então, assim como o Senhor Jesus teve todo esse poder, essa unção sobre ele, para ir e pregar, ele está dizendo, olha, assim como eu fui enviado, tenho sobre mim esse poder, eu dou a vocês esse poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, olha, assim como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. O Senhor está enviando esta igreja, cada pessoa que se reúne aqui, para que a gente possa ir e pregar o Evangelho. E nós terminamos falando com você, talvez esteja nessa condição de pobre, preso, cego, oprimido. Jesus é a libertação que você precisa. É só você responder positivamente ao convite dele e recebê-lo como Salvador da sua vida. Nós temos a certeza que o Senhor está de braços abertos para recebê-lo. Por quê?
porque este é o ano aceitável do Senhor. A nossa oração, meu irmão e minha irmã, primeiramente, é que você continue obediente ao convite de Jesus. Segundo, a nossa oração é para que você, que nos assiste, que nos ouve e que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, possa fazê-lo e fazê-lo urgentemente, porque nós não sabemos quando é que esse tempo vai terminar. Seja pela volta de Cristo, ou seja, por meio da sua morte, porque você e eu, nós vamos morrer. Alguns de nós haveremos de experimentar o arrebatamento, mas seja como for, nós teremos que nos encontrar com o Senhor. E é preciso que estejamos preparados para este encontro. Então, se você está nessa condição de pobre, de preso, cego, oprimido, este é o ano do Senhor, para que você mude de vida. E quando a gente diz esse é o ano, não espere 31 de dezembro. Quando a gente diz o ano, a gente está tentando te dizer, agora é a hora de você aceitar a Cristo como seu Salvador. E irmãos e irmãs, agora é a hora de já anunciarmos Cristo a todas as pessoas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor fala aos nossos corações de uma maneira muito clara. Que haja uma resposta positiva da nossa parte, uma resposta obediente ao ID do Senhor Jesus. Assim como que haja uma resposta positiva de pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador para recebê-lo como Salvador. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações para que as nossas decisões promovam a glória do Teu nome. Muito obrigado, nós assim oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, no nome de Cristo Jesus. E muito obrigado a você que pôde estar tanto pela manhã como agora com a gente nesse tempo de estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe, tenhamos todos uma semana abençoada no nome de Cristo Jesus.